Muito bem, estamos de volta aqui com o Tribuna Popular na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e o nosso tema de hoje é educação. E temos o privilégio de receber aqui o secretário de Educação da cidade, João Roberto, tem que falar o sobrenome também, um sobrenome grande, né? João Roberto Costa de Souza. João Roberto de Souza. Isso. Né? É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui também. E estamos também com alunos da Faculdade Anhanguera, do curso de Pedagogia. Mais uma vez, aplausos para vocês. Sejam bem-vindos. E temos ainda a nossa representante aqui do projeto Câmara Jovem aqui da Câmara Municipal de Jacareí. Seja bem-vinda também, aplausos para ela. Bom, secretário, o nome do programa é Tribuna Popular com a participação do público e aqui já temos a primeira pergunta para o senhor. Seja bem-vinda. Qual o seu nome? Meu nome é Sônia, sou aluna da Anhanguera, primeiro semestre. A pergunta é o seguinte, na zona urbana, as escolas da zona urbana, ela tem toda uma estrutura muito boa. No caso, assim, a merenda escolar, eu creio que tem para todos. E tem sala de computação, entre outros vários recursos que existem para estar melhorando o aprendizado do aluno, para que o aluno participem mais, né? E gostem realmente de estar indo para a escola, porque lá realmente ele sabe que lá realmente ele vai aprender de verdade, né? Porque antigamente eu acho que não era assim. E eu queria saber o seguinte, na zona rural, tem toda essa estrutura nas escolas também? E que recursos vocês usam para estar melhorando, para ser compatível às escolas da zona urbana? Muito bem. Muito obrigado pela pergunta. Nós temos poucas escolas rurais no município. O nosso município ele tem traços e características bastante urbanas, mas nós temos, né, escolas rurais. No nosso caso, na nossa rede municipal, todos os serviços que são oferecidos numa escola na nossa rede urbana também é oferecido na rede rural. É claro que isso não é uma realidade ainda do país como um todo. Muito embora a condição das escolas rurais, no geral, melhoraram muito o país afora. O próprio MEC ele tem estimulado bastante programas específicos que são voltados para a rede rural. Para que você tenha uma ideia, no Brasil, alguns alunos, sobretudo da região amazônica, chegam nas escolas por um meio de transporte que para eles é absolutamente normal, mas para nós é muito distante, que é o barco. E o MEC hoje oferece barcos para que os alunos consigam chegar até as escolas, né? A grande maioria das escolas da região norte, nordeste do país, que estão longe de centros urbanos, tem TV, tem parabólica, quase todas as escolas brasileiras hoje são atendidas por rede de internet. Então, na nossa rede municipal, nós conseguimos hoje atingir a mesma qualidade que a gente oferta na rede pública mais próxima do centro da cidade, assim também é na periferia e na zona urbana. Nós temos, por exemplo, uma escola, nós temos duas unidades bastante distantes aqui do centro da cidade. Uma unidade no bairro Paratei de Baixo, né, que é uma escola é uma escola rural, mas todos os chegam através de um transporte que é oferecido pela prefeitura. Então o ônibus passa em todas as propriedades rurais onde esses alunos eles residem, recolhe esses alunos, levam esses alunos até a escola. Lá na escola eles recebem a mesma merenda que é produzida aqui no centro da cidade. Essa escola rural, ela tem um laboratório de informática, então o mesmo laboratório, as mesmas máquinas, o mesmo parque tecnológico que é atendido no centro da cidade, também é atendido nessa região mais ruralizada. E nós temos escolas que estão no limite entre a zona urbana e a zona rural, mas que recebem muitos alunos da zona rural, como, por exemplo, como a nossa escola do Jardim Colônia. E lá também todos esses recursos que eu acabei de narrar, que existe lá na escola rural, também existe na escola urbana. Então a sua preocupação é uma preocupação inteligente, essa realidade mais recente de inclusão da escola rural com os mesmos serviços que a escola urbana é uma história de poucos anos no Brasil, mas o Brasil avançou e esses avanços, né, eles estão em consonância com os avanços da sociedade moderna, que não produz essa dicotomia entre o rural e o urbano.
Até porque o mundo rural, né, e a comunicação desse mundo rural com esse mundo urbano, ela é fundamental. Grande parte da política hoje de abastecimento e de alimentos que a gente recebe, né, vem desse mundo rural. Então, por todas essas razões, a busca dessa equidade, dessa relação de equilíbrio, ela é sempre presente na cabeça de um gestor, de um secretário de educação e a mesma forma os professores também que atendem essas comunidades. Certo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Aplausos para ela. Parece que tem mais uma pergunta chegando aqui, mais uma participação. Vamos lá, então? Mais uma participação? Chegando por aqui. Tribuna Popular, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Gisele. Gisele, qual é a sua pergunta para o secretário? Sou secretário, eu sou aluna da Anhanguera, né? E a gente está entregando o currículo, entrega o currículo para estágio. E quando a gente chega lá na Secretaria de Educação, a moça pegou e falou assim, você vai ter que... Você sabe que esse currículo, você vai trabalhar com criança especial. E quando fala criança especial, não assim um preconceito. Mas aí a gente fica assim, meu Deus, a gente não tem um curso de preparação. Não teria que estar tendo um curso para a gente, nós formandos, um curso de preparação para criança especial? Com certeza. Que você ainda possivelmente é aluna dos primeiros anos ainda da universidade, e geralmente esse tipo de conteúdo ele é ministrado no seu curso nos anos finais. Uma das preocupações hoje que a gente tem na nossa rede é garantir que todas as classes que tem um aluno portador de alguma necessidade especial, ele tenha um atendimento diferenciado, mas ele esteja incluído, né, junto com as outras crianças que estão na sala de aula. Então, é claro que a gente precisa de um estagiário para cada criança que vive essa condição. Então, nós temos hoje crianças que, dentro das nossas salas de aula, têm síndrome de Down, crianças autistas, crianças cegas, crianças surdas, e essas crianças elas precisam ter esse atendimento diferenciado. Para você ter uma ideia, todos os nossos alunos que precisam da linguagem de Libra, então eu tenho um tradutor de Libra dentro da classe. E tem até um fato curioso, geralmente quando você tem um aluno na condição de surdez e ele precisa fazer o uso da linguagem de sinais no processo de aprendizagem, toda a classe aprende Libras. Então acaba sendo um ganho muito grande quando um aluno, né, que não tem essa necessidade, ele tem um coleguinha que tem essa necessidade, ele acaba ganhando essa habilidade quase que como um presente, porque ele aprende junto a se comunicar com esse aluno. Então, as nossas classes, elas têm esse tipo de atendimento diferenciado. Jacareí é uma cidade pioneira, porque Jacareí foi a primeira cidade no Brasil a distribuir, pela rede municipal, pela prefeitura municipal, distribuir os aparelhos para aqueles que têm dificuldades auditivas, então recebem aparelhos modulados de FM para melhorar a condição de aprendizagem. E nós temos todo um setor de atendimento ao aluno portador de alguma necessidade especial. Então, por isso, nós precisamos de estagiários. E a gente já propicia também, neste programa, com esses estagiários, a formação para que ele consiga trabalhar bem com este aluno. Então, quando a gente vai em busca desses estagiários e eles aceitam o convite da prefeitura em estagiar conosco nessas classes, é um grande aprendizagem, um grande momento de aprendizagem para esse aluno de pedagogia, porque certamente ele vai ter momentos de formação na Secretaria de Educação que certamente ele talvez não teria na escola, porque aquilo é um laboratório muito específico, que é o chão da sala de aula e todas as contradições que envolvem um processo de aprendizagem. Mas é muito interessante a sua pergunta, eu espero que eu tenha respondido. Tá certo, obrigado, Gisele. Palmas para a Gisele também, obrigado pela participação. Secretário, pegando já esse gancho com relação à preocupação com atendimento a portadores de pessoas especiais, de necessidades especiais, as crianças, o senhor falou da questão do centro de formação, né, de professores hoje, que a prefeitura criou, né, para poder estar trabalhando com esses professores. Como é que ele funciona? Está baseado em quê? E quem é que participa e como é que eles participam, esses professores? Olha, todos os professores da rede municipal do ensino fundamental, ele tem um contrato com a prefeitura que é de 36 horas por semana. Só que dessas 36 horas, 25 ele cumpre em sala de aula.
Então, nós temos 11 horas de atividades que são cumpridas fora do tempo da escola, do tempo que ele ministra as aulas na sua própria classe. Então, dessas 11 horas, metade é que a gente chama de hora atividade livre, que é para que ele corrija as tarefas dos alunos, corrija as provas, ele produz atendimentos específicos aos alunos, ele estude e prepare a sua aula. A outra metade do tempo, que são 5 horas e meia, são horas que ele cumpre em atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação. Uma boa parte dessas atividades são atividades de assessoramento pedagógico e também de formação a esse professor. Então, agora você imagina, nós temos uma rede com 1.000 professores. Uma boa parte do ensino fundamental que tem esse contrato de 5 horas e meia prevista para que ele se desenvolva. Então, é preciso organizar uma grade muito extensa que consiga garantir formação para esse professor o ano inteiro. Então, por exemplo, nesse momento, lá no Centro de Formação Educamais Jacareí, nós temos lá um grupo, nesse instante, enquanto eu estou aqui nessa entrevista, em formação. E assim o é todos os dias e em todos os períodos, no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Essa hora de atividade sempre existiu, de forma descentralizada nas escolas. E agora, com o centro, a gente consegue dinamizar e oferecer cursos a esses professores. Então, que tipo de formação eles recebem, né? Os diretores recebem formações específicas para quem tem o trabalho com a gestão escolar. Os coordenadores pedagógicos recebem formação específica para as atividades de coordenação. Os professores que ministram aulas no ensino fundamental, as atividades correlatas à grade, ao conteúdo, ao currículo do ensino fundamental. O mesmo em relação ao ensino infantil. Os profissionais de creche vão receber as informações voltadas para o atendimento em creche. Então, o centro ele tem uma formação muito diversificada. Uma parte dessa formação ela é feita pelo próprio professor da rede, às vezes professores que já têm uma vasta experiência e que são retirados da sala de aula e passam a compor um outro corpo técnico da secretaria, que é a Diretoria Técnica Pedagógica, ou mesmo professores que são contratados, profissionais que são contratados das universidades públicas do Brasil, né, equipes de assessoria e que prestam esse tipo de serviço à Secretaria de Educação. Nesses 2 últimos dias a gente teve muitas palestras e muitos cursos, né, até para celebrar esse momento de chegada desse nosso centro, e recebemos alguns palestrantes bastante interessantes e a rede tem prestigiado bastante esses momentos de formação. Maravilha. No início o senhor até comentou também, confirmou essa informação de que realmente a educação, a gente sabe bem que ela está em constante processo de mudança, né? De aprimoramento a cada dia, a cada ano, né? Como é que é decidido, por exemplo, o rumo, digamos que a direção que todos os professores da rede vão seguir, de quanto em quanto tempo é feita essa reciclagem, ou essa orientação, ou até mesmo, digamos que um ajuste, digamos, educacional para que realmente a educação continue dentro do processo criado por vocês para crescimento? O processo de ensino, de aprendizagem, ele envolve um planejamento. E esse planejamento é uma situação constante dentro da nossa rede. Na verdade, a gente não pode correr o risco de estabelecer momentos de formação em períodos extensos onde essa formação não exista. Então, a gente precisa garantir aquilo que a gente chama de uma formação contínua. A rede, então, ela tem um programa. Então, a gente faz um processo de planejamento. A cada ano letivo, né, quando ele termina um ano letivo, você inicia o processo de planejamento quase que imediatamente do ano subsequente. Então, períodos que são considerados de férias para os professores não são considerados de férias para nós da Secretaria de Educação, que ocupamos o prédio principal da Secretaria e gestamos a Secretaria. Então, períodos como julho, dezembro, janeiro, são períodos muito interessantes porque é exatamente nesses momentos que a gente faz o planejamento dessas atividades. Então, programa as ações de formação por área, né, por profissionais. Então, imagina, nós temos profissionais de educação física, então precisamos organizar formações nessa área, na área de educação física. Temos as salas de informática implementadas, precisamos então chamar técnicos e profissionais em tecnologias de informação para ministrar cursos para esses profissionais que vão trabalhar com essas salas de informática. A mesma coisa o ensino da arte,
nas escolas, para que ele aconteça. Então, os momentos nossos de hora-atividade, que são essas horas que o professor não está em sala de aula, mas ele recebe para cumprir uma grade de formação, né? Esses momentos eles precisam ser muito planejados. E a gente o faz. O faz através também de uma diretriz. E que diretriz é essa? É o nosso currículo. Então, a rede municipal ela tem um currículo. Nós estamos num momento muito rico na rede municipal de Jacareí, porque nós estamos reformulando o currículo da cidade. Então, estamos produzindo na própria rede municipal uma série de debates de quais as competências, quais as habilidades esse aluno do século XXI precisa ter ao longo da sua formação. O nosso currículo que nós utilizamos já estava completando quase que 10 anos, a gente achou que era o momento de rever, e esses processos de revisão eles acontecem, não é? E é muito interessante, porque é um debate bastante acalorado de ideias, de sugestões, e sempre permeado por muita riqueza, muita contribuição dos professores. Então, às vezes a gente atravessa um ano e a gente, só depois, no final do ano, depois de fazer um balanço do ano, que a gente vê quantos desafios a gente tinha que dar conta e quantas coisas a gente conseguiu avançar. E talvez seja por isso que seja tão fascinante o mundo da educação. Maravilha, e por falar em fascinante, existem hoje os novos formatos, né? Então, eu vou perguntar para o senhor já, como é que o município tem trabalhado com relação ao novo formato, digamos que juntando educação a esporte, educação a teatro, educação a música, como é que está esse mix, esse casamento, digamos, com outros setores, com a finalidade também de educar? Mas eu pergunto já, porque é hora de fazer um pequeno intervalo. Mas voltamos já com Tribuna Popular, aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.